bronze, as pernas de ferro, e os pés de ferro e de barro. Esta foi a interpretação ao rei que o Senhor me deu. A cabeça de ouro é o Senhor, é o teu reino. Os braços e o peito de prata é um segundo reino que aparecerá e derribará o reino de ouro. O ventre e o quadril de prata é um outro reino que se levantará e destruirá o reino de prata. E este reino de bronze, com o reino que vai precedê-lo, que é as pernas de ferro, destruirá a tudo e reinará. E logo depois aparecerá um outro reino, de ferro e de barro, que são os pés. E eles também reinarão de uma maneira extrema. O Senhor também viu, ó rei, uma pedra tirada de uma montanha, não lavrada por mãos humanas, e que foi lançada nos pés da estátua e destruiu toda a estátua. E esta pedra reinará durante eternidade a eternidade. Esta é a interpretação, ó rei. O Senhor teve uma visão do futuro, dos reinos que hão de vir, dos reinos que vão acontecer. Esta é a interpretação do teu sonho, ó rei. O rei Nabucodonosor se dobra diante de Daniel, adora o Deus de Daniel, bendiz o Deus de Daniel e baixa um decreto. O Deus de Daniel deve ser adorado, o Deus de Daniel deve ser estimado e servido, e se alguém não servi-lo, deve ser morto, deve ser extirpado da terra. E quando Daniel passa a interpretação ao rei, momentos depois, tempos depois, o rei Nabucodonosor constrói uma estátua enorme de ouro, 30 metros de altura, 3 metros de largura, e baixa um decreto: todo homem, quando ouvir o som do pífaro, da harpa, da cítara, da gaita de foles, de toda sorte de música, terá que se dobrar e adorar a estátua de ouro que eu criei. É uma síndrome dentro do ser humano em não se contentar-se em ser rei de reis. Existe uma síndrome dentro do homem em não contentar-se em ser apenas rei de reis, mas pelo contrário, Nabucodonosor, quando ouviu a revelação que Deus dera a Daniel, ele entende que o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, mas ele passa por cima agora do que ouviu de Daniel e cria uma estátua simbolizando o seu trono. Já que ele era a cabeça de ouro, ele fez uma estátua toda de ouro, simbolizando o seu reino, para que todo homem, ao ouvir o som de toda sorte de música, se dobrasse e adorasse a estátua criada por Nabucodonosor. Ele queria ser adorado, ele queria ser tido como Deus. Ele não estava contente em ser rei de reis, ele queria ser o rei dos reis, ele queria ser o Senhor dos senhores, ele queria ser o próprio Deus. A maior dificuldade que um ser humano tem quando ele está galgando posições, a maior dificuldade que um ser humano tem quando ele está sendo promovido e privilegiado de degraus em degraus, é ele entender que as coisas não são da forma que nós queremos. As coisas devem acontecer da forma que Deus quer. As coisas não são do jeito que eu pretendo que seja. As coisas devem ser do jeito que Deus quer que seja. É Ele que tem o controle para fazer as coisas acontecerem. É o Senhor, com a sua boa e perfeita, agradável vontade, que pode fazer as coisas acontecerem, porque Ele não dá a sua glória a outrem, Ele não divide a sua majestade com homens. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Somente a Ele a glória e o louvor para todo sempre. Nenhum homem é digno de glória, somente o Deus Todo-Poderoso é digno dessa glória. E quando é colocado a estátua, os caldeus invejosos vão até o rei e dizem a ele: ó rei,
vive eternamente. Sabe os judeus que o Senhor colocou o chefe das províncias? Pois é, eles não estão se dobrando diante da estátua que o Senhor criou. Eles não estão obedecendo o teu decreto. E o Senhor disse no decreto que qualquer homem que não adorasse deve ser lançado na fornalha ardente. O rei fica enfurecido e manda chamá-los. E quando aqueles jovens vão até o rei da Babilônia, ele diz: porventura é verdade, ó Mesaque, Sadraque e Abdenego, que vocês não estão obedecendo a minha ordem, vocês não estão adorando a estátua que eu criei. Agora vocês estão dispostos a adorarem a estátua que eu criei, porque se não fizerdes isto, vocês irão ser mortos na fornalha de fogo ardente. A resposta linda daqueles jovens me dá a entender que mesmo diante da morte, nós devemos ser fiéis ao Deus dos céus. O outro ponto que eu vejo na vida destes moços é o ponto de manter a fidelidade ao Deus dos céus, mesmo diante das acusações mentirosas e falsas daqueles adversários. Quando eles são colocados diante do rei para afirmarem o que estavam fazendo, dizendo que não se prostravam, eles disseram: ó rei, vive eternamente. Deixe-lhe dizer uma coisa: nós não iremos nos dobrar diante da tua estátua, nós não iremos adorar a tua estátua em hipótese alguma. Nós temos um Deus que adoramos lá em Israel, nós temos um Deus todo-poderoso que nos tirou das mãos de muitos inimigos e nos deu vitória. Mesmo estando aqui cativo na Babilônia, nós continuaremos fiéis ao nosso Deus, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Nós estamos sendo colocados diante da fornalha ardente, mas eles optaram em manter a sua fidelidade a Deus, mesmo diante da morte. Você não está entendendo isso? Eu estou dizendo que aqueles jovens colocados diante do maior desafio de sua vida, porque a sua vida estava em risco, uma linha tênue agora entre a vida e a morte, eles foram colocados diante de Nabucodonosor, e sabe o que eles optaram? Eles optaram em manter a sua fidelidade. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós devemos preferir a fornalha ardente com Deus Todo-Poderoso do que a prosperidade com Nabucodonosor. Nós devemos escolher a pobreza e as dificuldades com Deus Todo-Poderoso do que a prosperidade e a luxúria com este mundo aí fora. Aí não tem nada, aí não oferece nada, mas aqui dentro, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, nós temos a bênção dele, nós temos o nome dele, nós temos os milagres dele, nós temos o amor dele. Levante sua mão e adore a Deus por alguns segundos. Levante sua mão e adore, 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 adore. Eu quero ouvir você adorando, eu não estou ouvindo. Por favor, dê liberdade a Deus neste momento. Essa juventude que está aqui, nós somos colocados diante das nossas dificuldades. Os desafios podem estar aí, mas nós permanecemos fiéis a Deus, permanecemos fiéis à sua palavra. Optamos em permanecermos fiéis ao Deus dos céus. Mantenha a sua fidelidade, reconhecendo que Deus tem o controle de tudo. Saiba de uma coisa: as suas virtudes incomodam mais os teus inimigos do que os teus defeitos. Sabe por que aqueles jovens foram colocados diante do rei por essas acusações? Porque os caldeus invejosos viram virtudes demais naqueles rapazes, viram virtudes demais naqueles moços. Por isso se encheram de inveja e denunciaram ao rei da Babilônia, porque as suas virtudes falaram mais alto. Os caldeus queriam que nas posições que eles estavam, pastor Rosemar, eles fizessem uma compactuação, fossem cúmplice de um esquema corrupto que os caldeus tinham no governo totalitário de Nabucodonosor, mas eles não compactuaram e por isso foram colocados diante do rei da Babilônia e acusados de forma extremamente falsária. Está pensando que estarmos optando em ser fiéis a Deus vai ser tudo a mil maravilhas? Eu sei que não. Nunca Deus disse que seria. Quando nós optamos em sermos fiéis a Deus, nós somos colocados diante de extremas dificuldades. Estes jovens, por manterem a sua fidelidade ao Deus dos céus,
foram colocados diante do rei com acusações falsárias. Mas mesmo diante daquelas acusações, eles não titubearam, mas eles disseram: se é isto, ó rei, faça como tu quiser. E ele disse: não há Deus que possa livrar vocês de minhas mãos. Aí eu vejo um outro ponto extremamente lindo. Sabe o que eles dizem? O Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Eles mantêm a sua intimidade com Deus, não dando uma ordem abusada, com uma fé arrogante ao Deus dos céus. Pelo contrário, eles dizem: se Deus quiser, e Ele pode, Ele nos livrará da fornalha ardente. Algumas pessoas, com uma fé arrogante nos dias em que estamos vivendo, dizem: se o Senhor me abençoar, eu vou servi-lo para o resto da minha vida. Se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu servirei por completo durante toda a minha vida. Colocam condições a Deus, colocam supostas condições para que o Senhor faça, para que Ele obedeça a alguns preceitos de Deus. Isso é arrogância da sua fé. A verdadeira fé que estes moços mostram, demonstrando a sua intimidade com Deus, é dizendo: se Ele quiser, Ele nos livrará da fornalha ardente. Nabucodonosor chama os homens mais fortes para atarem o Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os homens mais fortes levam eles até a fornalha e os lança dentro da fornalha ardente 7 vezes mais. E quando eles são lançados lá dentro, Nabucodonosor tem uma visão. A Bíblia diz que a fornalha estava tão quente que os homens que lançaram aqueles moços foram mortos pela alta temperatura da fornalha. E quando aqueles moços estão lá dentro, Nabucodonosor tem uma visão. E quando ele vê, ele diz, perguntando aos encantadores e sábios que estavam ali: porventura, não lançamos 3 homens dentro da fornalha? Sim, ó rei, 3 homens. Eu não entendo, dizia Nabucodonosor, porque eu não vejo 3. Eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha ardente. E o 4º homem tem a semelhança do Filho dos Deuses. Aleluia. Sabe, a conclusão de tudo que eu estou falando aqui é que quando nós honramos a Deus com a nossa fidelidade, Deus também nos honra com dupla honra. O lugar que foi instrumento para a morte daqueles moços, Deus usou aquele mesmo instrumento para a vitória, a demonstração da sua glória. Aqueles moços não tiveram os seus cabelos chamuscados pela chama, não tiveram as suas roupas queimadas, a não ser as que estavam atando as suas mãos, que foram soltas. Aqueles moços tiveram o seu livramento, a sua salvação e o milagre de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus não os livrou da fornalha ardente, Deus entrou junto com eles dentro daquela fornalha. Quando nós optamos em ser fiéis a Deus e mantermos a nossa intimidade irrepreensível na presença de Deus, Deus nos honra. No livro de Samuel a Bíblia diz: eu honro os que me honram. Honre a Deus com a sua mocidade, honre a Deus com as suas primícias, honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com a tua inteligência, honre a Deus com o teu trabalho, honre a Deus com a tua família, honre a Deus com o teu ministério, honre a Deus com os teus dons, honre a Deus com aquilo que há de mais precioso na sua vida, a sua alma. Entregue a sua alma a Ele e Ele lhe honrará para o resto da sua vida. Levante sua mão, por favor, e glorifique a Ele. Fique de pé nessa noite, fique de pé. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. O interessante, irmãos, é que Deus não livra da fornalha, mas Ele entra dentro da fornalha para dar o livramento. Lembram de Daniel? Daniel foi condenado a ser morto na cova dos leões. Deus o livrou da cova? Não. Deus entrou dentro da cova com Daniel e o livrou lá dentro da cova dos leões. Deus pode até não impedir as dificuldades
dificuldades de vocês, jovens que estão aqui. Deus pode até não impedir as dificuldades que vocês estão aqui, de passar por elas, por as suas crises, mas Deus entrará contigo na tua dificuldade, no teu embaraço, nas tuas dificuldades, e vai dentro delas lhe dar a maior vitória, lhe honrando para a glória do nome dEle. Eu fico me perguntando o porquê de muitas pessoas que optaram em não permanecerem fiéis ao Deus dos céus. Quando eu vejo isto dentro da Bíblia Sagrada, falando a respeito da vida destes 4 jovens, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, eu entendo uma coisa, que é possível sim mantermos a nossa intimidade com Deus, mesmo diante das crises que estamos passando. Eu quero orar pela sua vida. Primeiramente eu quero chamar essa mocidade para vir até aqui à frente. Você pode vir até aqui à frente, por favor? A irmã Ronilda, por favor, eu gostaria que ela estivesse junto com essa mocidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir, minha irmã. Glória a Deus. Agora eu quero dar a oportunidade a você que está aí atrás. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você a vir até aqui à frente, próximo a este altar. Você que está querendo receber uma oração, venha até aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir, irmãos. Está franqueada a oportunidade, venha até aqui. Aleluia. Pode vir. No mundo em que nós vivemos, Ronilda, a maior dificuldade para um jovem como esse, você deve entender bem, é mantermos a nossa intimidade com Deus. E eu sei que o maior desafio que você e teu esposo têm tido é de fazê-los entender isso. Porque o que nós temos para usar são as nossas frases, a palavra de Deus, que sem dúvida é o maior poder que nós temos nas mãos. Mas em contrapartida, nós temos uma juventude com idade extremamente difícil, não é? Os desafios, os obstáculos, as barreiras a serem vencidas. E nós nos perguntamos, por que é que muitos param no meio do caminho? Por que é que alguns jovens não estão aqui nessa noite? Por que é que eles não estão? Fui eu que errei? Fui eu que não soube liderar? Não, não foi. O nosso gene, o gene do ser humano, ele não pede isso aqui. Nós lutamos constantemente contra os sentimentos contrários que temos pela nossa própria natureza. E eu sei que Ronilda e o pastor Otoniel às vezes devem se perguntar: Deus, cadê aquele moço, aquele rapaz? Cadê aquele jovem que não está mais aqui? Onde é que eu errei? Vocês não erraram. Porque esses jovens que estão aqui, eles entenderam que foram passados por essa liderança. Eles entenderam que foram passados por vocês. E eu sei que mesmo estando aqui nessa noite, vocês têm tido as suas dificuldades. Vocês têm tido as suas barreiras. E são inúmeras, em diversas áreas e diversos setores. Mas nessa noite nós vamos orar e pedirmos para Deus nos dar um novo fôlego, para nós rompermos ainda mais na nossa trajetória e termos cada dia mais vitória. Álvaro vai louvar a Deus e nós vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha nos abençoar. Não saia ainda deste lugar. Eu ainda tenho um convite a fazer a você nessa noite. Feche os teus olhos, por favor. Oh, aleluia! Aleluia!
flores a se olhar.